Ok. Bom, vamos lá. Eu vou, antes de qualquer coisa, falar um pouquinho para vocês sobre a ideia do nosso canal, né? Nós temos um trabalho que a gente está realizando, é um trabalho paralelo, né? Um trabalho que a gente realiza na doutrina, e a ideia é tentar dedicar um tempo para isso, mas a gente tem bastante coisa na nossa vida pessoal também, né? Para poder tocar, assim como todos os encarnados que aqui estão, né, nesse planeta, a gente, enfim, tem toda a nossa dedicação aqui para as coisas daqui também. Mas a gente tem se dedicado bastante, principalmente nos finais de semana, na produção de alguns conteúdos, na produção de algumas coisas, um público que cada vez mais aumenta, um público que cada vez mais tem interagido com a gente. Então eu queria apresentar para vocês um pouquinho mais do canal. Nós temos hoje o nosso Facebook, que sem sombra de dúvida é a ferramenta que mais expande, que dá um maior volume de adesões, de pessoas participando. Mas nós temos também a nossa página no YouTube, onde nós produzimos conteúdo com uma rotina bem legal, e temos colocado esse conteúdo aí na pauta, né, de todas as semanas a gente conseguir publicar pelo menos 2 ou 3 vídeos. Nós temos o Evangelho no Lar, o Evangelho Online, onde todo domingo nós produzimos uma explicação do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente na segunda-feira, pela manhã, eu faço o upload disso e aí vocês recebem. Então as pessoas que quiserem acompanhar no YouTube, é só pesquisar canal Reforma Íntima e fazer o acompanhamento ali do Evangelho que a gente posta. Toda semana a gente tem um Evangelho novo. Nós também temos as palestras do Evangelho, que uma semana sim, uma semana não, a gente consegue produzir uma palestra para colocar no canal. Eu também compartilho isso dentro do Facebook, mas mais rapidamente a gente coloca no YouTube. Então quem quiser acompanhar online, no YouTube o canal é a ferramenta oficial, né? Então nós temos uma palestra sobre o Evangelho, sempre sobre algum tema do Evangelho, e nós iniciamos um estudo que é o estudo estudando doutrina espírita, né, do ESD, né, conhecido como ESD nos centros federados, tal, é conhecido como ESD. E ali nós estamos fazendo um estudo básico da doutrina mesmo, para conhecer mais detalhes sobre a doutrina espírita, sobre os conceitos, né, tudo que ela traz para a gente. Dando um oi para a Angélica, dando um oi para o Marcos, para o Miguel. O Miguel lá de Maringá, está acompanhando. A Thaís, o Alisson, o pessoal que está acompanhando aí. Bom, e a ideia do canal é trazer uma explicação de uma forma menos complicada, né? A gente sempre vê dentro das palestras espíritas, dentro das explicações sobre o Espiritismo, uma forma muito diferente, uma forma muito rebuscada, com palavras muito difíceis, né? Às vezes a gente sai de uma palestra e a gente tem a impressão que a gente tem que correr para um dicionário ou tem que levar o dicionário na palestra para conseguir entender a explicação. E a nossa pretensão é de tentar apresentar a doutrina espírita com exemplos simples, com coisas simples que sejam mais fáceis de serem entendidas, tá? A ideia da live partiu do nosso terceiro canal. Nós temos um canal no WhatsApp, um grupo no WhatsApp. Hoje tem algumas pessoas ajudando já a cuidar desse canal, né? Porque, enfim, deu um volume muito grande. Hoje são aproximadamente 20 grupos. Já estamos em 20 grupos, mas ele está sempre crescendo, porque dentro do nosso Facebook e dentro do YouTube também tem o link que você pode acessar, que você pode entrar lá e acessar os nossos grupos do WhatsApp. E ali dentro tem muitas discussões, tem muita gente perguntando muita coisa, né? Tem muita troca de ideia. E aí a gente acaba esclarecendo algumas coisas no tempo que dá, né? Um pouquinho fora do horário comercial, normalmente mais tarde, eu consigo responder algumas coisas, algumas questões, algumas perguntas que o pessoal coloca pra gente ali. E a gente sempre explica isso, a gente sempre
tenta responder a tudo, né? A gente tem a colaboração de bastante gente dentro do grupo também que participa de outros centros, que participam, os grupos são nacionais, né? Então você imagina que são quase 20 grupos com 200 e poucas pessoas cada grupo. Então é bastante gente, tem bastante discussão, a gente tenta sempre produzir também, postar textos que a gente está sempre lendo, né? Tem as leituras que a gente faz, então a gente está sempre alimentando isso para tentar levar essa doutrina para os corações aí das pessoas que estiverem querendo receber, né? Que esse é o grande ponto, a gente apresentar para quem quer ouvir, a gente apresentar para quem quer receber. Hoje nós vamos falar, eu separei algumas perguntinhas que me fizeram aqui, tanto pelo WhatsApp, eu pedi até para o pessoal colocar as perguntas, né, os questionamentos ali dentro dos comentários do Facebook, mas nós não tivemos muitas perguntas, tá? Não tivemos muitas pessoas que colocaram isso. Então eu separei aqui mais do grupo do WhatsApp, que mandaram algumas coisas. Tem um tema que é um tema bem polêmico, eu até não sei se não vai levar um bom tempo, né, esse tema aqui, e que eu vejo inclusive que recentemente tem surgido muito, né, essa conversa sobre o aborto, né, a visão da doutrina espírita em relação a esse tema. Daria para falar algum tempo, né? A gente tem uma ideia de mais ou menos 1 hora aqui de live, mas daria muito mais do que 1 hora de live para poder falar sobre esse tema. Mas eu acho muito legal que a gente consiga abordar isso aqui, porque eu sei que tem um alcance, né? Isso acaba chegando para mais pessoas e acaba sendo compartilhado, então é bem importante a gente ter esse esclarecimento. Dando um alô aí para o Rafael, para o Wagner, para a Amanda que entrou aí, enfim, pessoal, eu estou acompanhando aqui pela tela do computador também, tá? Então vamos lá, em relação a esse tema específico do aborto, nós precisamos entender a visão da doutrina espírita sobre a vida, né? Sobre como se procede, como ela acontece, sobre o planejamento existencial, sobre como é que a gente veio parar aqui, né? Porque sem isso fica vaga a explicação, sem isso a gente não vai conseguir ter subsídio, a gente não vai conseguir ter um esclarecimento como ele precisa ser feito. E passando por isso, passando pelo como se dá a vida aqui na nossa Terra, né, nessa existência que a gente teve, a doutrina nos esclarece que essa vida aqui toda ela é planejada, né? Então, e nós participamos ativamente dessas escolhas, nós participamos ativamente desse planejamento existencial. Então, quando nós estamos falando de uma oportunidade existencial, de uma reencarnação, como nós acreditamos na nossa doutrina, nós estamos falando que nós participamos ativamente disso, nós escolhemos as coisas por quais nós íamos passar, nós planejamos boa parte daquilo que nós vivenciamos aqui. Então o que acontece? Oi Marina, oi para você aí, oi Johnny, Denise. O que acontece? Como nós planejamos toda essa existência, nós temos um esclarecimento, tem algumas obras que vêm esclarecer para a gente, que inclusive o processo de reencarnação, quando acontece o ato sexual e existe a aproximação desse espírito dentro de um planejamento que essa criança já era para vir, esse espírito já era para vir, para fazer parte dessa família, ele se aproxima um tempo antes, ele começa a fazer toda a aproximação, e aí no livro Transição Planetária do Divaldo, ele traz um esclarecimento que é fantástico, onde um dos espíritos que precisava voltar nesse planejamento dele, ele estava voltando num casal que frequentava inclusive um centro espírita, um casal espírita, né? Mas isso não vale só para quem frequenta a doutrina, né? E, na verdade é um esclarecimento de como acontece, né, esse processo de reencarnação. E esse espírito ele se aproxima da família, existem algumas reuniões que antecipam esse processo do reencarne, onde a família, onde os pais vão lá e reencontram com esse filho que vai vir. Então, um processo de desdobramento, quando a gente adormece, quando o corpo dorme, o nosso espírito sai do corpo e vai até o plano espiritual, onde nós
verificamos esses planejamentos, né, tudo isso que a gente organizou antes, e ele tem esse encontro com esse pai e com essa mãe. Na noite em que há, né, o ato sexual entre o pai e a mãe, e eles adormecem, esse espírito ele se aproxima, ele chega até a porta da casa deles, com um mentor espiritual que acompanha todo esse processo e que vai ajudar nesse processo de escolha, né? Esse casal adormecido já, o espírito vem receber esse tutor espiritual, e esse espírito que vai participar ali, que vai estar vindo participar da família, né? E eles recebem e vão até o corpo e participam, inclusive, gente, da escolha do espermatozoide que tem as características mais aproximadas que aquele espírito, que aquele ser vai precisar para aquela existência. Então todo o processo ele acontece muito antes da questão do feto. Quando nós olhamos algumas notícias, nós vemos muita gente falando sobre a questão do aborto, nós vemos muita gente dando opiniões, né, científicas sobre se há vida ou se não há vida no corpo especificamente, a partir de tantas semanas ou antes de tantas semanas. Para a doutrina espírita, há vida, porque a vida ela não está exclusivamente vinculada àquele corpo, ela não está presa àquela condição do corpo. Se o coração está batendo, se o coração ainda não começou, enfim, em que processo, não tem atividade cerebral, está no começo ainda da formação, poucos dias de gravidez, enfim, a gravidez ela não está exclusivamente no ventre, ela não acontece exclusivamente ali no corpo físico da mãe, né? A gravidez ela já começou antes. Esse processo de gravidez, esse processo de aproximação, ele já aconteceu antes, ele já está chegando, né? Então o que acontece? A questão do aborto, você vai eliminar sim, né, o feto, o bebê que está ali dentro, por mínimo que seja o período de gestação, esse espírito ele está ali, ele está presente, ele está acompanhando. Para quem frequenta centros espíritas, para quem segue a nossa doutrina, sabe que não é raro um médium, quando vê uma pessoa que está grávida, né, ou prestes a engravidar, às vezes o médium olha e fala assim, olha, você está grávida? Não, eu estou grávida, tem uma criança do seu lado. Então ele já consegue perceber essa aproximação, essa presença desse espírito querido que foi planejado, né, que foi combinado. Não existem acidentes. Nós não acreditamos nessa versão de olha, você foi um acidente, filho ou filha, né? Não existe essa versão de acidente. Tudo é planejado, tudo acontece dentro de um propósito maior. Então, a presença do espírito ali, ela já se faz desde muito antes da questão do feto, de existir ou não um feto. Então, nesse caso, o aborto, para nós ele é um crime. Nós não entendemos que exista qualquer possibilidade em qualquer momento desse espírito não vir. Ricardo, eu não vou nem entrar na questão muito polêmica aqui. Eu já vi outras pessoas falando sobre a questão da violência e tudo mais, o que fazer, né, nessa questão de violência. Nós vamos entrar daí numa outra discussão, que é a questão do que eu preciso vivenciar, do que eu preciso passar, dos meus resgates que eu preciso fazer, dos meus acertos que eu preciso fazer nessa vida. Então, assim, vida não pode ser eliminada. A vida ela tem que ser preservada. Esse espírito ele está ali, não é por um acaso, não existe o acaso, não existe o vazio, nós não acreditamos nisso. Não existe o vácuo, não existe espaço onde Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Então, ele está presente, inclusive, muitas vezes, naquele momento de dificuldade, de dor que eu estou passando, né, e que eu não consigo encontrar a bondade divina, porque aquilo está doendo, é lógico, você está com um espinho que está te machucando, que está te incomodando, e aí você vai questionar as coisas de Deus. Mas o fato é que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, e algumas vezes Ele está presente através da sua justiça, e a gente precisa passar por algumas coisas que às vezes são difíceis, né, que a gente precisa passar, mas que realmente são necessárias. Em relação à questão do aborto,
Eu gostaria de trazer, inclusive, uma interpretação numa das minhas palestras aqui no centro. Um dia eu fui questionado sobre a questão da pílula do dia seguinte, né? E aí a gente precisa sempre pegar a nossa doutrina, e de novo, é uma interpretação minha, né? Não tem nenhuma obra que tenha falado da pílula do dia seguinte que eu estou trazendo aqui para vocês, mas uma interpretação minha, tá? Daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho olhado. Então o que acontece? A gente, se for analisar a questão da explicação da nossa doutrina e trazendo para esse ponto que a gente estava falando aqui, existe um espírito que está próximo, existe um espírito que participou desse processo durante a noite da escolha do espermatozoide, que vai fecundar o óvulo, que vai gerar a criança e tudo mais. Quer dizer, a vida está presente, ela está ali do lado, né? Tomar a pílula do dia seguinte significa arriscar a vida desse espírito. Por quê? Eu consciente, sei se tem um espírito ou não ali comigo. Eu consigo saber se existe a presença espiritual desse ser que está vindo ou não. Será que era para eu engravidar? Será que estava no meu planejamento ou não? O que aconteceu, né? A partir do momento que eu tomo a pílula, né, ela está provocando a não gravidez. A ideia é essa, né? É provocar a não gravidez, eu não engravidar. E se existia um espírito vinculado naquele momento, você está eliminando essa gravidez, você está eliminando a possibilidade de que esse espírito venha. Então, na minha concepção, daquilo que eu acredito, a gente precisa tomar todas as medidas possíveis e imagináveis antes, né? Existem vários métodos da gente prevenir a gravidez. Se ela não é planejada, se ela não é desejada para aquele momento, ela precisa ser muito bem cuidada. A partir do momento que existe a gravidez, que existe uma vida vinculada a essa mãe, ela precisa ser preservada, seja qual for o motivo. Alessandro Mendes está aí com a gente, falar um pouquinho mais aqui, ó, Flávio Moraes, o Tasso, o pessoal que está acompanhando, o Jefferson, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Bom, então a gente estava falando sobre essa questão do aborto, né? Então, está muito em pauta isso nas redes sociais, principalmente, muita gente falando bastante coisa sobre a questão do aborto, e a visão da doutrina espírita, ela vai nessa linha, tá, gente? Ela vai na linha de que a vida precisa ser preservada, não existe nenhuma justificativa que a gente vai explicar ou que vai permitir, né, a questão do aborto, ok? Quem quiser pode mandar aqui também pra gente as perguntas, tá? Pode colocar aqui no chatzinho, mandar pra gente para que a gente possa ir batendo um papo e falar sobre os temas aqui. Dando uma olhadinha aqui nas perguntas do pessoal. A gente está acompanhando por dois canais, tá? Tanto pelo canal Reforma Íntima, como pelo perfil pessoal, tá bom? Tem uma outra questão que trouxeram para mim essa semana, ali no nosso grupo do WhatsApp, que é a questão da influência espiritual. E aí me questionaram sobre a influência espiritual em crianças, né? Como é que o que deve ser feito, o que pode ser cuidado, se é possível ou não, né, que espíritos se aproximem da criança e que tenham algum tipo de influência, fazendo mal efetivamente para essa criança. E a gente precisa sempre, com luz nos esclarecimentos, né, da nossa doutrina. Olá, Deise, tudo bem? Com o esclarecimento da nossa doutrina, a gente precisa entender o seguinte: às vezes nós falamos assim, que tem alguns espíritos entre nós, né? Tem espíritos entre nós. Nós aprendemos dentro da doutrina que, na verdade, nós encarnados, nós que estamos presos ao corpo físico, nós somos minoria em relação à espiritualidade.
os espíritos eles estão num número muito maior do que o volume de encarnados que nós temos aqui. Então o que acontece? Dentro dessa crença, nós estamos na verdade mergulhados, né, numa grande piscina de espíritos. Eles estão presentes em todas as partes, eles estão presentes em todos os lugares. E quando nós verificamos um tipo de influência espiritual nas crianças, nós percebemos a influência, né, percebemos a criança sofrendo por algum tipo de abordagem espiritual, de espíritos mal intencionados, de espíritos que estão tentando prejudicar aquela criança. É lógico que nós vamos remeter imediatamente ao nosso anjinho, nós vamos olhar para a nossa criança, e a gente olha para eles com um olhar de fragilidade, com um olhar de ingenuidade, com a aparência física que ele se apresenta hoje, né, na condição que ele está hoje, nos nossos braços, ali, sob os nossos cuidados. Mas o que acontece? Na verdade, essa criança que está com a gente hoje é um espírito também, né? E é um espírito velho, é um espírito que tem histórias para trás. De acordo com a nossa doutrina, a gente acredita na reencarnação, então nós acreditamos que esse espírito ele traz histórias do passado com ele, né? Ele traz muitas experiências que ele teve no passado, e essas experiências estão muito presentes dentro dele. Essas experiências todas estão ali, gritando dentro dele. A gente tem um período inicial, um período de infância que vai até os 7 anos, onde nós podemos atuar mais fortemente na questão da educação das crianças, mas a partir dos 7 anos começa sim a aparecer a sua personalidade, e ele começa a trazer inclusive as suas tendências, aquilo que ele tem de experiências do passado, que estão muito gravadas dentro do seu espírito e que vão começar a se apresentar, né? E nós precisamos de alguns cuidados para isso. Da mesma forma que ele traz dentro dele essas impressões, essas experiências que se apresentam, que afloram, né, na sua vida aqui, essas companhias do passado, essas histórias do passado, muitas vezes não foram resolvidas. Existem multidões de espíritos que estão ainda perdidos, espíritos que ainda estão precisando de ajuda, precisando de socorro, de amparo espiritual, de atendimento, de encaminhamento, enfim, de cuidado efetivamente. E esses espíritos todos, eles precisam desse amor, né? dessa atenção. Só que quando nós olhamos para um espírito, para alguém que está fazendo mal, para alguém que a gente gosta muito, para uma criança principalmente, para um filho, para um sobrinho, para alguém que a gente tem um amor grande, a gente tem a tendência e a reação imediata, espontânea, de olhar para esse espírito como um espírito do mal, né? A gente olha para esse espírito como um espírito do mal e, mais do que rapidamente, nós já damos um nome para ele de obsessor, porque ele efetivamente está exercendo uma obsessão em cima dessa criança ou do adulto, enfim, mas aqui a gente está falando especificamente da criança, né? E a gente tem sempre a tendência, então, é o seguinte: é um espírito do mal atacando um anjinho, que é a minha criança. Essa criança, como eu disse, ela tem uma história, ela tem um passado, e ela está aqui presente sob os seus cuidados, sob os meus cuidados, enfim, de quem for, para que a gente possa orientar ou ajudar a orientar, reorientar esse espírito para um caminho do bem. Nós estamos todos aqui dentro do propósito, inclusive, que é o nosso canal, né, canal Reforma Íntima, para nos reformar, para nós deixarmos de ser aquele ser antigo, aquele monstro das cavernas que nós já fomos no passado, na história do mundo, e nos transformarmos em pessoas do bem, né? Nos transformarmos em pessoas que sejam espíritos que sejam do amor, pessoas do bem. Dentro desse processo, essa criança também vem, esse espírito também vem, traz consigo as suas histórias. Esses amigos ou inimigos do passado podem nos encontrar em algum momento da nossa vida, e eles não escolhem um momento, né? Não, só a partir de tal data, só a partir de tantos anos de idade é que você vai poder ser encontrado por essa espiritualidade que vai tentar te prejudicar, vai tentar te fazer mal. Na verdade não funciona assim. Na verdade esses espíritos, eles podem nos alcançar, eles podem chegar até nós em qualquer momento da nossa vida, mesmo no caso de crianças, né? Mesmo sendo crianças,
esses espíritos eles podem sim se aproximar, exercer uma influência sobre essa criança, e isso acaba prejudicando a criança em vários aspectos, acaba prejudicando a criança na escola, nos relacionamentos em casa, a criança passa a ter alguns medos, a criança passa a ter uma série de reflexos, né, de consequências dessa perturbação, dessa presença espiritual perto dela. E a grande questão é assim, e como é que eu faço para me livrar disso? Né? Vou rezar e vou pedir para esse espírito sumir daqui, né? Sai daqui, você está fazendo mal para a minha criança, enfim. Essa não é a posição, essa não é a postura. A gente tem que lembrar sempre que a gente precisa ter com bastante amor com esses espíritos, né? É lógico que sempre na condição de que alguém está fazendo mal, mas a gente precisa sobretudo cuidar dessa criança, né? Essa criança precisa de orientação. O melhor lugar que existe para essa criança estar na presença de Deus. Quando eu falo isso, gente, eu tenho muitos amigos que podem estar acompanhando aqui com a gente. Eu sou espírita, mas a gente, dentro da nossa doutrina, a gente não tem a pretensa ideia de converter todas as pessoas para o espiritismo. Essa criança ela precisa da presença de Deus, essa criança ela precisa de religião, ela precisa seguir Deus, ela precisa conhecer Deus, ela precisa conhecer o Evangelho do Cristo, ela precisa estar sobre esse olhar, ela precisa estar sobre esse cuidado. Ela estando presente numa religião, seja ela qual for, e ela estando recebendo os ensinamentos do Cristo, ela estando recebendo toda essa orientação, ela vai se sentir mais segura, ela estará sob uma proteção maior. Quando eu disse que a gente está sempre cercado de espíritos, e isso é fato, a espiritualidade, a nossa doutrina vem explicar isso para nós, a gente está sempre cercado de espíritos, a gente precisa sempre ter uma decisão, né, de quem eu quero para a minha companhia, quem é que eu quero que esteja aqui do meu lado. E isso vai depender muito da minha vibração, isso vai depender muito das escolhas que eu vou fazer, da forma como eu vou viver, isso vai depender muito da minha questão ética e moral, né, de como eu vivo, de como minha família vive, das minhas atitudes, porque muitas vezes eu sou um grande devoto, né, eu sou um grande estudioso de Deus, eu sou um cara que faço as minhas orações, mas na prática as minhas atitudes, a minha atividade, ela não é tão ética, ela não é tão correta como aquilo que eu gostaria que fosse. Então, eu preciso sempre estar cuidando da questão moral, né, de como eu vou atuar, de como eu vou agir, de como eu vou me posicionar em sociedade, em comunidade. E aí, eu tomando esse cuidado, né, eu tendo esse cuidado, eu vivendo as coisas de Deus e tendo esse cuidado, eu vou me aproximar de bons espíritos. Então, isso vale também para a criança, né? Uma vez que a gente encaminha essa criança, vou falar aqui no caso agora das casas espíritas, que eu coloco uma criança dentro da evangelização infantil, essa criança depois vai participar de uma juventude espírita, essa criança depois vai receber os cursos iniciais, vai participar dos estudos da casa espírita, vai se desenvolver como trabalhador da casa espírita, ele vai se reformando, ele vai justamente aprendendo essa reforma íntima que a gente fala dentro da doutrina. E naturalmente ele estará acompanhado de boas companhias espirituais. É um trabalho, né? É um trabalho a ser realizado, é uma responsabilidade grande. Essas crianças elas não estão muitas vezes com os seus respectivos pais por obra do acaso. De novo, se está com você, se é seu filho, se é seu sobrinho, se é alguma criança da sua família, né? Porque a pessoa que fez a pergunta aqui estava efetivamente com uma criança que estava recebendo influência espiritual. Essa criança precisa de cuidados especiais, ela precisa de acompanhamento especial, né? Ela precisa de um zelo para que ela esteja numa condição de vibração, para que ela esteja numa condição de aprendizado sobre as coisas de Deus, porque daí ela vai estar protegida, ela vai estar amparada dentro daquilo que a espiritualidade já nos apresenta. Então vão estar próximos dela bons espíritos que vão estar cuidando dessa criança, que vão estar orientando essa criança dentro do que ela precisa. Tá? Tem mais um questionamento aqui sobre esse tema ainda, que diz assim, né? Do Alessandro, que está perguntando aqui, o espírito obsessor, ele pode usar uma pessoa para atingir outra pessoa
ou somente a pessoa que está com o espírito obsessor. A doutrina explica para nós, e a gente tem como acompanhar isso, né? Muitas vezes você, dentro desse processo do se cuidar, dentro desse processo do prestar atenção, você começa a buscar, né, o seu desenvolvimento moral, você começa a desenvolver toda a sua espiritualidade, você começa a cuidar muito de você. E aí o que acontece? Às vezes esse mal, né, essa energia do mal tenta chegar até a gente, e nós estamos blindados, nós estamos protegidos, nós temos cuidado, nós temos orado, nós temos cuidado da nossa energia, do nosso astral, e essa maldade não consegue chegar até nós, não consegue nos atingir. Mas as pessoas com quem nós convivemos estão mais vulneráveis, não estão prestando atenção nesse ponto. E aí essas pessoas, de alguma forma, são mais fáceis, né, de serem abordadas, de serem atingidas. E pode sim, né, a resposta para essa questão pode sim. Um espírito que está tentando te prejudicar, uma energia que está tentando te prejudicar, se você estiver tomando todos os cuidados possíveis em termos espirituais, ela pode te atingir através de uma outra pessoa. Então a gente precisa, além do cuidado, né, que às vezes a gente está se cuidando, né, eu passo a ter uma alimentação saudável, eu passo a não ingerir bebida alcoólica, eu passo a fazer as minhas orações, eu frequento o centro, eu assisto palestras, eu tomo passes, eu faço tudo isso certo. Tomo um cuidado danado para não sair do meu padrão de vibração, tomo todos os cuidados possíveis, né? Daí, dentro de casa, aquele filho um pouquinho mais rebelde dá uma resposta atravessada, ou a sua companheira, ou seu companheiro dá uma resposta atravessada, briga com você, já dá um grito, né? E a gente, mais do que depressa, responde de forma vigorosa, né? A gente já está com a resposta na ponta da língua, e aquilo já vira uma discussão, e é a porta de entrada, né? Então, a gente precisa vigiar o tempo todo, orai e vigiai, né? Nós precisamos vigiar o tempo todo, vigiar tanto as nossas atitudes, como alguém que está tentando provocar, alguém que está, hoje a pessoa está desequilibrada, hoje a pessoa está mais nervosa. A gente precisa ter esse cuidado o tempo todo, para que não encontre o eco na nossa reação. Nós não podemos reagir. A partir do momento que nós começamos a desenvolver o nosso estudo, nós começamos a buscar esse nosso melhoramento moral, né? Nós não podemos mais ter reações, porque a reação ela é instintiva, e nós precisamos fazer com que a nossa razão esteja à frente dos nossos instintos. Nós já fomos animais que nos comportamos apenas por instinto, né? Reagíamos a todas as coisas. Agora nós precisamos colocar a nossa razão à frente dessas coisas, e aí o nosso instinto precisa falar mais baixo, né? E a nossa razão fala mais alto. Então muitas vezes seremos provocados sim, Alessandro, né? Nós seremos provocados sim, por pessoas que estão à nossa volta, por amigos, por pessoas do trabalho, enfim, entre as pessoas que a gente convive, ou às vezes pessoas que a gente não convive, né? Naquele trânsito, que às vezes a pessoa está passando por ali, você está acordando, está saindo de casa e já leva aquela buzinaço, né? aquela gritaria, e a gente reage a um dos nossos grandes problemas, né? Quando a gente acha que a gente está certo em alguma situação e alguém nos provoca, e aquilo tira a gente da nossa razão, aquilo tira a gente do nosso controle, e a gente precisa manter o controle, a gente precisa ser testemunho, né? A gente precisa dar o testemunho de que somos pessoas de Deus, justamente nos momentos difíceis, porque enquanto está tudo feliz, tudo lindo, né? As finanças, o amor, os relacionamentos, a saúde, tudo indo de vento em popa, aí a gente dá testemunho de Deus. A gente precisa dar testemunho da nossa fé, da nossa crença, da nossa força, justamente nos momentos difíceis. E às vezes a gente vai cuidar bastante da questão espiritual, da questão das nossas energias e tudo mais, mas também temos que cuidar das nossas respostas prontas, né, das nossas reações em relação às pessoas que nos provocam, que às vezes estão em desequilíbrio, às vezes estão realmente sendo influenciadas para poder nos atingir.
Ok? Vamos lá, que tem mais algumas perguntinhas aqui. Dando um alô aí pro Ricardo de Curitiba, pro Éder, pra Miriam. Vou colocar meu óculos aqui que vai ficar mais fácil de ler, né? A Kellen está questionando aqui pra gente, né? Mesmo não morando na mesma casa, isso pode acontecer? Pode, né? Pode acontecer. Os relacionamentos, eles são independente de quem mora no mesmo lar, né? Independente disso. Nós estamos, eu sempre digo assim, né? Nós aqui dentro dessa nossa oportunidade existencial, dentro da nossa vida, nós temos muitas coisas para serem feitas. Nós temos bastante coisa para cuidar. Nós temos a nossa família, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos afazeres, nosso dia a dia, toda a nossa rotina no meio disso tudo, né? E a gente tenta encaixar momentos da nossa vida para se dedicar para as coisas de Deus, que são extremamente importantes. Eu sempre digo isso, nós não estamos nesse mundo aqui para pagar conta. E a gente faz isso muito bem, a gente faz isso com maestria. Se é uma coisa que a gente faz bem, é assumir conta e pagar conta. A gente passa uma vida inteira trabalhando para pagar contas, né? E aí, um dia nós vamos chegar do lado de lá. Tenho a certeza absoluta que nossos guias espirituais, nossos tutores, nossos mentores, quando forem nos receber lá, vão assim: e aí, meu querido, quantos carnês você pagou? Quantas contas você pagou? Não será essa a pergunta, né? Vai perguntar o que a gente aprendeu, o que a gente se dedicou, né? Que bem que a gente fez, né? Para quem a gente fez esse bem, o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, o que a gente evoluiu em termos de moral, de espiritualidade. E é isso que conta, e muitas vezes a gente não dedica o tempo que a gente precisaria dedicar para isso. Não precisamos viver exclusivamente para isso, mas nós precisamos nos dedicar para isso. E aí, voltando para essa questão, nós temos a seguinte situação: nós temos toda a nossa vida, toda a nossa rotina, tudo aquilo que a gente faz, e a gente tenta encaixar isso, a questão da espiritualidade, da dedicação para as coisas de Deus, no meio da nossa vida. Bom, esses irmãozinhos mal intencionados, né, esses irmãozinhos que estão tentando nos atingir, e é bem importante a gente fazer um parênteses aqui em relação à explicação, nem todo espírito é do mal, né? Outras crenças religiosas muitas vezes falam assim: mas você está conversando com espíritos. A nossa doutrina, ela vem justamente desmistificar isso. A nossa doutrina inclusive fala: existe sim espíritos do mal, espíritos trevosos, mas nem todo espírito que se comunica é do mal. E, inclusive, a doutrina fala que a gente precisa testar, que a gente precisa ter um senso crítico muito ferrenho em relação a essas comunicações, para a gente ter o cuidado de não estar falando, não estar sendo influenciado por um espírito que não seja um espírito do bem, um espírito de amor, né? Mas voltando então para a nossa questão, nós temos todos os nossos afazeres, e esses espíritos, que são espíritos mal intencionados, eles estão lá full time, exclusivamente para fazer o que eles têm que fazer. Então nós precisamos cuidar mais, nós precisamos estar mais atentos. O vigiar tem que ser vigiar e orar, e não orar e vigiar. A gente ora muito e vigia pouco. A gente precisa vigiar mais, né, e orar tanto quanto. Precisa fazer os dois, né? Por quê? Porque esses espíritos, eles estão lá. Eles não têm que buscar filho na escola. Eles não têm que correr atrás do salário. Eles não têm que cuidar do relacionamento dele com a esposa, com o companheiro, com a companheira. Eles não têm que educar filho. Eles não têm que trabalhar. O trabalho deles é exclusivamente esse, né? Então, muitas vezes nós damos bobeira, né? Nós estamos distraídos dentro dos nossos afazeres, porque, voltando para a questão, dentro da igreja, dentro do culto, dentro do centro espírita, todo mundo é anjo, né? Dentro da casa espírita, no momento que você está se dedicando para as coisas de Deus, ou quando você está fazendo o culto do Evangelho no lar, ou quando você está se reunindo com seus amigos para orar em casa, né? Aí todo mundo é santo, todo mundo é do bem, tudo anjinho, com asinha, né? Tudo certo. E é na rotina do nosso dia a dia que a gente se distrai, mas eles não se distraem. Eles têm o foco, o objetivo. Se o foco e o objetivo é prejudicar,
né, esse espírito ele vai se aproximar e dentro da sua rotina você vai dar a permissão, você vai dar o espaço para ele poder te abordar. Por isso, precisamos viver como espíritos, precisamos viver como cristãos, né? Nós precisamos viver esse testemunho das coisas de Deus na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu não vou me dedicar para as coisas de Deus só no momento que eu estou dentro da igreja, no momento que eu estou dentro do centro espírita. Eu preciso viver as coisas de Deus na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. E aí sim, eu vou estar protegido, eu vou estar amparado, não corro menos risco, né, de ser abordado por esses espíritos, tendo que cuidar dos outros também, como foi falado aqui na questão do que fizeram. Tá? Tem um outro questionamento aqui. Por que existe um desequilíbrio grande da Isabela, né? Por que existe um desequilíbrio grande entre mãe e filha? Na verdade, a gente pode falar que esses relacionamentos dentro dos nossos lares, né, dentro das nossas casas, eles muitas vezes, né, são relacionamentos de ajustes que nós precisamos realizar. Nós voltamos nessa vida ou em outras vidas, né, nós temos a oportunidade de voltar algumas vezes, justamente para que a gente possa restabelecer uma relação de amor com esse espírito, com essa pessoa, que em algum momento a gente pode ter tido algum tipo de diferença. Mas existem muitos relacionamentos que são muito bons, que não existe um desequilíbrio, né? A grande questão é que precisa existir um esforço por parte de ambos, né? E se não houver o esforço por parte de ambas ou de ambos, na questão do desequilíbrio, uma das partes precisa abrir mão da razão. Tem uma frase que a gente sempre ouve, né, dentro das casas, ouve os palestrantes falarem, né, você precisa você escolher, né, entre ser feliz ou ter razão. E a gente está muito na vibe, a gente está muito na história de querer ter razão. A gente quer ter razão o tempo todo, né? E uma das coisas que eu falo de vez em quando em alguma palestra, tenho a oportunidade de falar sobre isso, e eu falo assim, né? Vamos raciocinar da seguinte forma: eu sou um espírito que estou no meu processo inicial de evolução. Conforme a nossa doutrina nos explica, eu estou numa das fases iniciais de aprendizado, né? Eu tenho muita coisa para aprender. Eu estou num planeta de provas e expiações, na fase inicial da evolução, da minha evolução espiritual. Como eu posso ter certeza de que eu estou com a razão? Como eu posso ter tanta convicção de que eu estou certo nas coisas que eu estou fazendo? Uma coisa que a gente precisa avaliar, e que eu sempre também chamo a atenção, né? Uma coisa que a gente precisa avaliar é assim: uma vez que eu estou numa discussão, eu sempre me coloco na situação, quando a gente questiona assim, a gente vai falar sobre o perdão, vamos falar sobre o perdão hoje. Quase a grande maioria das pessoas se posiciona o seguinte: realmente, não, eu tenho que perdoar fulano, eu tenho que perdoar ciclano, nossa, aquela pessoa, eu preciso perdoá-la, né? Eu preciso passar por cima daquilo que ela fez para mim. Mas nós nunca nos colocamos na posição de quem precisa ser perdoado. Se eu tenho uma dezena de pessoas para perdoar, talvez eu tenha uma centena de pessoas que tenham me perdoado hoje, de coisas erradas que eu estou fazendo. Só que quando eu estou fazendo a coisa errada, muitas vezes eu não percebo que estou cometendo aquele erro, né? Que eu estou vivendo aquele erro, aquela falha. Então eu insisto no erro, né? É como uma atividade que eu esteja fazendo errado dentro de uma empresa, alguma coisa assim, e aí eu não consigo perceber que eu estou fazendo aquilo errado. Quando eu paro, saio desse processo, vou fazer uma outra coisa e volto, aí eu vou reavaliar aquilo que eu estava fazendo e muitas vezes descubro que aquilo que eu estava fazendo estava errado, né? E aí eu consigo ter a autonomia de poder mudar aquele processo. Por isso se dá a nossa encarnação, a nossa reencarnação. Ela acontece justamente por isso. É nesse sentido que um dos apoios da nossa doutrina em relação à reencarnação é isso. É a oportunidade de recomeçar do zero, numa página em branco, onde eu vou começar a reescrever novamente uma história. Talvez eu tenha tido um relacionamento difícil numa outra vida. Talvez eu tenha tido tenha feito mal para essa pessoa, ou ela tenha feito mal para mim. E aí nós estamos juntos de novo aqui, sem a lembrança desse passado,
porque a lembrança desse passado, a gente pode questionar assim, mas por que eu não lembro? Né? Primeiro, porque se você lembrar, vai ser a continuação da mesma vida. E você pode continuar cometendo exatamente o mesmo erro que você vinha cometendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que talvez eu lembrando que eu fiz muito mal para um filho, quando eu recebo ele, eu vou querer encher ele de mimos, né? Eu vou querer fazer um monte de coisa para agradar, para tentar compensar o mal que eu fiz numa vida passada. E aí, ao invés de educar, eu vou atrapalhar a existência dele. Então, a oportunidade de estar junto aqui, esse momento de estar junto aqui, é para reconciliar, né? E essa reconciliação, ela vai ser muito mais possível, vamos dizer assim, através do Evangelho de Jesus, né? Tendo o Evangelho de Jesus dentro dos lares, ensinando o Evangelho de Jesus para as nossas crianças. A gente já falou disso lá no começo, né? No começo do nosso bate-papo de hoje a gente falou um pouco disso. É necessário apresentar o Cristo para as nossas crianças, porque vai chegar um determinado momento da nossa vida, ou da vida dele, que ele vai ter que passar por algumas coisas. Se for em momentos de alegria, se for em momentos de felicidade, ele vai passar com Cristo e vai ser muito melhor. Se serão momentos de tristeza, se serão momentos de dificuldade, ele também vai passar com Cristo e tenha certeza absoluta que vai ser muito melhor. Então, esse é o grande ponto. E essa reconciliação, esse relacionamento, será muito mais fácil de acontecer através do Evangelho, através desse amor que o Evangelho apresenta para nós e traz ao nosso esclarecimento. Então, gente, relacionamentos desequilibrados, eles acontecem, eles existem, e o nosso papel é de equilibrar. Mas muitas vezes eu vou pegar a explicação que eu acabei de dar, né? Vou pegar a explicação que eu acabei de dar e vou dizer assim, mas o meu relacionamento então com a minha mãe, mas o meu relacionamento então com o meu pai é um relacionamento muito difícil, mas isso deve ser coisa de outra vida. Então por isso que a gente tem um relacionamento difícil. E pronto, está explicado. Agora eu já entendi por que eu tenho um relacionamento difícil com o meu pai e com a minha mãe. Tá, mas e daí? O que você vai fazer a respeito? Está explicado e é isso, vai ficar por isso. Parou aí. A gente precisa justamente atuar nesse sentido. Eu preciso justamente colocar a mão sobre esse tema. Colocar o Evangelho sobre esse tema. Trazer isso para a minha responsabilidade. Se o relacionamento meu é difícil com ela, se o teu relacionamento é difícil com ele, com ela, e talvez a gente não consiga mudar a outra pessoa, porque a gente sempre, quando olha para isso, a gente sempre tem a perspectiva de mudar a pessoa. Olha, tal pessoa tinha que estar assistindo isso que a gente está conversando aqui, porque, nossa, isso ia fazer um bem para ela. Isso faz um bem para nós. É importante para nós que estamos aqui conversando sobre esse tema. Né? Conversando não, porque eu estou aqui no monólogo, né? Estou aqui falando com vocês. Dando um alô aí para o Sandro, para o César, o pessoal que está entrando aí, a Marcela. Gente, a gente precisa efetivamente atuar. Ser um trabalhador do Cristo, ser um trabalhador de Deus, ser uma pessoa que está falando ou vivendo em nome de Deus, dentro dos cultos religiosos, dentro dos centros espíritas, é mais fácil. São nas nossas relações diárias. E, gente, o nosso lar, a nossa casa, é o maior de todos os laboratórios. E nós estamos juntos não é por acaso. Como eu disse no comecinho do nosso bate-papo, a gente planejou isso tudo. Nós escolhemos estar juntos. Acredite. Tem gente que não vai acreditar, não é possível que eu escolhi. Escolheu, nós escolhemos estar juntos. E escolhemos por motivos específicos, mas o principal deles é porque eu assumi que eu ia ajudar os meus filhos nessa existência. E eles assumiram que eles iam me ajudar nessa existência. Assim com meu pai, assim com a minha mãe, assim com a minha irmã, assim com as pessoas que eu convivo. Nós estamos juntos, não é a obra do acaso. Nós estamos juntos porque precisamos estar juntos. Porque precisamos aprender juntos. E porque nós precisamos desenvolver o amor uns pelos outros. Pensa assim. Olha que oportunidade linda, né? Que oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. A gente vem para essa vida, muitas vezes com
uma dificuldade de relacionamento com o pai, ou com mãe, ou com o irmão, ou com o irmão, ou com, enfim, com alguém, né? E a gente passa uma vida aqui, a gente descobre o amor por essa pessoa, a gente desenvolve o amor por esse serzinho, a inteligência de Deus em trazer a criança com toda a fragilidade e colocar sob os cuidados dessa mãe, né? E aí, você uma vez desenvolvendo o amor, vai chegar um dia lá no plano espiritual, vai reencontrar com esse espírito, e aí nós vamos descobrir que esse espírito foi um inimigo do passado. A pergunta que eu te faço é: você vai conseguir deixar de amar? É possível? Olha para o teu filho, para a tua filha, olha para o teu pai, para a tua mãe. Diz para mim, é possível deixar de amar? A partir do momento que você desenvolver esse sentimento por esse espírito, não será mais possível deixar de amar. E isso é a grande pedagogia divina. Essa é a grande oportunidade que Ele nos dá, de nos reencontrarmos aqui, a gente desenvolver esse sentimento. A gente vai receber muitos e muitos espíritos que a gente tem dificuldade, que no passado nós fizemos coisas. Hoje a gente é um pouquinho mais comportado, né? A gente já não faz mais tantas atrocidades, tanta maldade. Mas no nosso passado nós temos bastante coisa para acertar. E aí nós teremos a oportunidade muitas vezes de receber, né, esses espíritos, desenvolver o amor por eles. Então, se você tem um relacionamento difícil dentro da sua família, seja a pessoa que encerra o ciclo, seja a pessoa que não revida. Muitas vezes vai ser difícil. Muitas vezes vai ser difícil. Aliás, todas as vezes serão difíceis, né? Mas seja a pessoa que encerra o ciclo. Porque manter a discussão, manter a briga, não vai resolver nada. Não resolveu até aqui, né? Então, vamos resolver isso de uma outra forma. Ah, mas eu estou com a razão. É que você não sabe da história. A história é a seguinte: a pessoa fez não sei o que, blá blá blá, e eu fui o prejudicado, eu estou com a razão. Hoje foi. E numa outra época? Será que foi? Será que não é por isso que vocês estão juntos? Justamente porque sempre um está com a razão, sempre o outro está com a razão, e nessa disputa de razão vocês não conseguem se entender? Será que não está na hora de um dos dois que está tendo esse esclarecimento, está tendo essa oportunidade de conhecer? A doutrina nos fala que mais será cobrado de quem mais foi dado. Nós estamos recebendo um esclarecimento, nós estamos recebendo o Evangelho do Cristo de um jeito diferente. Não faz sentido receber esse Evangelho, esse presente que o Cristo deixou para nós, para a gente guardar como informação dentro da gente e a gente não externar isso, a gente não viver isso nas nossas vidas. A gente precisa dar prova de que seguimos o Cristo, não falando apenas do Cristo, mas vivendo as coisas do Cristo. As pessoas olharem para você, para o seu comportamento, para a sua vida, e serem convencidas de que é um excelente caminho, mesmo não tendo trocado um minuto de conversa contigo. Porque olha para você e vê em você um modelo a ser seguido. Gente, dizem assim, o exemplo é o melhor caminho. O exemplo é o único caminho. Não existe um outro caminho. Nós nunca conseguiremos convencer as pessoas a mudarem o seu comportamento, porque nós estamos falando para elas que é melhor ou que é pior. Nós só conseguiremos mudar as pessoas através do exemplo, quando elas olharem para você e verificarem em você que você mudou de ideia. Talvez, né, para minha mãe que questionou sobre a questão da dificuldade do desequilíbrio nos relacionamentos, talvez daqui a um tempo, você tomando essa decisão de mudar hoje, talvez daqui a um tempo, daqui a uns 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, talvez você olhe e diga o seguinte: nossa, como minha mãe mudou, nossa, como meu marido mudou, como minha esposa mudou, nossa, ela está muito mais calma. E na verdade foi uma decisão que você tomou, foi uma decisão que você teve na sua vida de não revidar. E a partir dali, aquilo não te incomodou mais. E não te incomodando, não incomodou ele ou ela. E o relacionamento passou a ser melhor. E você vai olhar com os olhos de amor para ela ou para ele e vai dizer: nossa, como que ele melhorou, está muito mais calmo, está muito mais tranquilo. A gente precisa tomar essa decisão. Não é fácil, né? Não é fácil. Aqui, ó, na conversa é mais tranquila. Mas na nossa rotina do dia a dia, ela é uma decisão difícil, mas ela precisa ser tomada todos os dias, em todas as oportunidades que nós tivermos. Ok?
Vamos lá. Ô meu amigo, você é espírita? Sou espírita. Sandro, tudo bem? Dando um alô aí pro Mauro. Tudo bem, Mauro? Vanessa Caetano entrou. Felipe Ângelo tá aí. Bom, enfim, pessoal, esses são dois temas aí que a gente separou para falar hoje, né? Nós vamos combinar mais algumas lives. Sempre que a gente for colocar isso, a gente vai divulgar ali dentro do canal. Então, dentro do canal Reforma Íntima, dentro do Facebook, tá? Vocês podem pesquisar lá, e dentro do YouTube também tem vários vídeos, várias palestras, onde eu falo sobre o Evangelho, onde eu falo sobre o Espiritismo. A gente, enfim, aborda todos esses temas para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho aí também que a gente realiza, tá? De novo, tem uns grupos de WhatsApp, bastante grupo, daí tem mais gente ajudando, mas tem bastante grupo, são mais de 20 grupos, quase 20 grupos, né, com 200 e poucas pessoas cada grupo, e ali a gente sempre posta bastante texto, bastante informação, com postagens diárias, tá, para todo mundo, então, para vocês poderem acompanhar, ok? Mais alguma questão, mais alguma coisa que o pessoal está postando aqui? Oi, Rê. Oi, Célia. Tudo bem, Célia? Fábio, tudo bem? Claudecir, e aí, Claudecir, tudo bem, cara? Bom, é isso, gente. Não tem mais nenhum questionamento aqui. Ok? Oi, Andréia. Obrigado, Andréia. Obrigado, minha irmã. Oi, Cleiton, Lucas, Lenir, Rafael, Alice. Oi, Alice, tudo bem? Bom, pessoal, Marcelo Paulino, tudo bem, Marcelo? O Mauro Michelucci, e aí, tudo bem, cara? Bom, gente, assim, ó, essa é a ideia da nossa live, falar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, para aqueles que quiserem conhecer, que quiserem acompanhar o nosso trabalho, acompanhem através do nosso canal, canal Reforma Íntima, tá? Pesquisa no YouTube e dentro do Facebook, canal Reforma Íntima, que vocês vão poder acompanhar aí as postagens das nossas palestras, das nossas aulas, dos temas que a gente está sempre colocando. E aí, inclusive, fica aberto a possibilidade de vocês já começarem a colocar depois nos comentários. Nós vamos colocar os vídeos aqui, tanto dentro do YouTube como dentro do Facebook. E aí, dentro dos comentários desse vídeo aqui, eu queria pedir a ajuda de vocês para que vocês coloquem novos temas ali, para que a gente possa agendar já uma nova live, para bater esse papo aqui, trazer esses esclarecimentos, falar um pouquinho sobre a doutrina para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha sido tão repetitivo. É a primeira experiência que eu estou fazendo, não falei, né? Mas é a primeira experiência que a gente está fazendo do canal em relação à live. A gente deve retomar isso e deve fazer com mais frequência. Tem sido muito pedido através dos grupos de WhatsApp, né? De todos os grupos lá, onde nós debatemos, discutimos e esclarecemos as coisas da doutrina, e por isso a gente resolveu trazer esses temas assim que são mais polêmicos e que efetivamente, para digitar tudo isso que a gente falou aqui, não teria como, ok? Bom, grande abraço aí para todo mundo, obrigado pela presença de vocês aqui na nossa live, agradecendo aí todos os amigos, todos o pessoal da família que deu uma força, né, que está aí presente, agradecendo todos os amigos aqui do centro, todo o pessoal que tem acompanhado a gente. Oi, Velise, tudo bem, Velise? Agradecendo aí a presença de todo mundo. Oi, Val, ali dentro do canal, né? Obrigado pela participação de todos, tá bom? Fica aí o vídeo para quem não assistiu, que está chegando agora. Nós estamos encerrando, tá bom? E quem quiser verificar o vídeo depois pode acompanhar ali dentro do vídeo que a gente vai deixar postado, tanto dentro do Face como dentro do YouTube, ok? Obrigado mais uma vez pela atenção de todo mundo, que Deus abençoe todos nós aí, um bom domingo, bom descanso para todo mundo. Beijão no coração.